Mas eu quero agora trazer o nosso outro convidado, que é o Saulo Godoy, consultor financeiro, que está aqui com a gente. Saulo, muito bom dia, obrigada pela sua participação aqui, sua estreia conosco na VMC News. Bom dia, Paula, bom dia, Marcos. Obrigado pelo convite. Para mim é uma honra poder contribuir com vocês aqui. Sou admirador do trabalho aqui. O Monitor fica sempre ligado com vocês e parabéns pelo que vocês estão fazendo. Obrigada, uma honra é nossa. Eu até ia falar com você sobre uma frase que eu vi no seu Instagram, que eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, que você falou a frase do Stuhlberger, que a vida do rentista no Brasil acabou e isso é um dos motivos de otimismo. Você está otimista com a Bolsa? Qual que é a sua opinião? Essa frase é muito boa, né? Porque eu acho que ela fala mais sobre o curto prazo do que sobre o longo prazo, né? A gente ter juros estrutural baixo, isso ajuda muito o fluxo migratório de dinheiro rentista para dinheiro que produz, né? Então, ou ele vai para a bolsa, ou vai para empreendimento, enfim. Né? A gente sabe que com um juro a 2%, ou, enfim, alguém que investia 5 anos atrás tinha R$1 milhão, conseguia viver minimamente com isso, agora vai ter que colocar o dinheiro um pouco no risco ou no empreendimento. Isso ajuda muito na captação do mercado de capitais e isso se transforma em meio de produção, emprego, e eu acho que cria um ciclo virtuoso para a economia. Né? A preocupação dos juros, ele não se reserva ao curto prazo, mas sim ao longo. Então, quando a gente olha o juro de longo prazo, essa curva mais steep, empinando, essa é de maior preocupação, porque as mudanças estruturais, elas requerem investimento de longo prazo. Então, no curto prazo, acaba o rentismo, é bom com o fluxo migratório, mas a curva de longo prazo também precisa cair um pouco, porque senão o custo de capital para grandes mudanças estruturais fica muito caro também no Brasil. Né? Então, eu gosto mais de olhar o ambiente de negócio, né? E entender essas duas pontas, curto com longo sendo saudável. Eu acho que eu fico mais otimista com a Bolsa. Né? E no curto prazo a gente tem aí um ambiente de várias decisões, né? Quando a gente fala da questão fiscal, tanto brasileira quanto estímulos americanos, né? A gente tem aí as eleições, também trazendo um pouco de volatilidade para o mercado, e, no fim, a gente sempre fica preocupado, porque o para-brisa agora está um pouco opaco, né? Então a gente não consegue ver o que tem do próximo lado, e a questão fiscal preocupa muito esse curto prazo brasileiro. Eu falei agora há pouco, tanto com o Celso quanto com o Marco, sobre a questão da Selic. Essa semana a gente tem reunião do cupom, né? A gente teve hoje a divulgação do Boletim Focus. Eu queria saber, para você, na sua opinião, para o ano que vem, você acredita que podemos enxergar uma alta acima dos 2,75 que está estimada? Como te falei, né? A gente está num meio que cenário binário, né? Depende muito. Eu acho que quarta-feira a gente vai ter uma posição do Banco Central. Acho que essa manutenção do forward guidance é o que preocupa um pouco o mercado, né? Eu acho que ele deve tirar um pouco dessa pauta de redução, e a gente tem que sempre estar olhando o fiscal, né? Essa âncora fiscal é importante para que a gente tenha a manutenção dos juros baixos, mas isso também com a retomada econômica, né? Então, a gente vê aí previsões de 2,75 para o final do ano que vem, em algum meio, uma flexibilização aí do teto, mas com medidas de ajuste. Né? Eu acho que se a gente não tiver, se tiver flexibilização do teto, sem nenhuma medida prática de ajuste, a gente pode ver até a Selic um pouco mais alto. Então, o Banco Central aposta até no primeiro trimestre aí conseguir manter juros baixos com um cenário recessivo. Acho que a gente travou aqui o sinal do Saulo. Vamos ver se o pessoal consegue reconectá-lo aqui para a gente continuar aqui a nossa conversa. Ô Marco, essa questão que ele estava falando até era uma outra questão que eu queria conversar com ele, mas vou aproveitar enquanto está reconectando ali. Ele estava falando muito dessa questão do risco fiscal, né, que é uma questão muito iminente de estourar o teto de gastos. Você acredita que o governo ele conseguirá controlar a dívida pública? Essa é uma questão que eu vou fazer para o Saulo em seguida, mas eu já queria ir ouvindo a sua opinião enquanto isso. Bom, eu acho que só tem duas saídas para controlar, né? Ou a gente controla reduzindo despesas, que não parece ser uma solução, pelo menos no curto prazo, ou a gente vai ter que realmente passar por algum aumento de arrecadação, aumento de tributação. Tá? Então, infelizmente, são, de certa forma, duas notícias podem ser negativas de alguma forma, mas realmente precisam ser atacadas, não são tão
populistas, assim, né? Pode ser mal recebida, deve ser mal recebida pela população, mas realmente mais cedo ou mais tarde tem que ser atacada, tá? Então, despesas de gastos, ou seja, reduzir, realmente diminuir o tamanho do Estado, diminuir as contratações, diminuir realmente os benefícios e também a gente passar por uma tributação, isso acho que invariavelmente a gente vai ter que, infelizmente, tocar nesse ponto mais cedo ou mais tarde, tá? Então, caso contrário, realmente a gente pode sim, mesmo que seja momentaneamente, romper esse teto de gastos. Lembra também que ele tem uma relação direta com a popularidade do presidente, do governo, né? Então, a intenção, talvez, do governo atual seria realmente, se tivesse algum cenário, que não existe, né? Mas algum cenário de conseguir conviver com essas duas possibilidades, ou seja, você manter o teto de gastos, reduzir as despesas, né, talvez até sem mexer no aumento de tributação e, ao mesmo tempo, você conseguir aumentar a popularidade com aumento de benefícios. Então, não dá para conviver, você tem que escolher um dos dois. No curto prazo, parece que estamos escolhendo muito mais aumentar a popularidade, aumentar as despesas, do que realmente diminuir o tamanho do Estado, né? Eu quero trazer o Saulo novamente, acho que a gente conseguiu restabelecer a nossa conexão com ele. Deixa eu ver, Saulo, você estava falando, caiu aqui a nossa conexão, eu aproveitei e fiz uma pergunta para o Marco, que eu queria ouvir a opinião de vocês dois, e queria passar ela para você. Você estava falando justamente sobre essa questão do risco fiscal, né, que acho que é uma das questões que é mais preocupante e que pode realmente até chegar a estourar o teto de gastos, isso é que, segundo alguns economistas, acabam falando. E eu perguntei para o Marco, e queria saber a sua opinião. Você acredita que o governo ele poderá controlar a dívida pública? Assim, controlar a dívida pública já é muito alta, né? A gente chegou a 91%, 95% do PIB, entre os países emergentes é muito alta. Teve até um estudo da Verde Asset que mostra, né, que na pandemia, além de nossa dívida aumentar demais, a gente deu estímulos de países desenvolvidos, né? Então, isso você chega a um ponto que alguma medida ela tem que ser tomada. Eu ouvi o Marcos falando sobre a pauta populista entrar na frente da pauta fiscal. Isso é um perigo. Eu acho que o mercado falou muito bem e deu o recado em setembro, quando você teve ali pressão na compra de títulos públicos de curto prazo, né, LFT dando negativo. Então, acho que a gente entra num cenário binário, e eu consigo até comparar esse cenário. O Brasil ele tem um pouco da história dele, né, a história macunaímica, né? A gente vai chegando perto do precipício e não atinge, né? Então, você pega um pouco da história de 93, a gente tinha ali a inflação, que era o grande câncer do Brasil, e a gente conseguiu atacar, né? Você chega em 99, ali, a max-valorização, fazendo uma nova ordem econômica com um tripé macroeconômico, liberando o câmbio, fazendo sistema de metas, compromisso fiscal, e eu acho que o Brasil ele chegou aí também nesse momento decisivo, que a pauta fiscal ela chegou à inexorabilidade. Ou passa, ou a gente realmente vai ter muito problema de controle, até porque a dívida já é muito alta, e se a gente tiver dívida com aumento de juros, aumenta o custo da dívida, e a gente já sabe que 90% dos gastos públicos eles são carimbados. Então, a gente está num momento decisivo e é o que eu falei, agora é muito curto prazo, atenção, play by play, e quarta-feira o Banco Central vai dar uma sinalização e espero que o Congresso entenda que a gente precisa das reformas para que o Brasil possa navegar um cenário econômico e ambiente de negócio mais favorável, né? Ô, Saulo, você está em Recife? Em Recife. Isso. Ô, Saulo, legal, um abraço para todo mundo aí, pessoal de Recife, do estado de Pernambuco como um todo que acompanha a gente aqui na BMC News. Ô, Saulo, aproveitando isso, tem um dado da B3 que saiu recentemente dizendo que o Nordeste é a região com menos pessoas investindo na Bolsa. E você que está aí, acho que é melhor do que qualquer pessoa para responder isso para a gente. Existe alguma explicação para esse dado? O que você fala sobre essa divulgação? Isso é muito interessante, Paulo, que você fala, e eu, como nordestino e recifense, eu tenho um carinho especial, né? Eu estava morando em São Paulo até o ano passado, decidi voltar para cá, assim, não é uma questão familiar, mas também para tentar fomentar mais o mercado de capital aqui, né? A gente é a primeira consultoria aqui de Recife, e eu acho que tem a ver com a educação, tá? Se você pega os índices de educação também e compara, você vai ver. Eu fiz uma comparação, acho que as pessoas conseguem mensurar isso, né? Se você colocar todos os investidores do estado de Pernambuco
você consegue colocar todos os investidores da Bolsa do Estado de Pernambuco no estádio do esporte, que tem 45 mil pessoas. Então, é muito pouca gente, mas isso é através da cultura. Eu acho que juros ajuda, mas a educação que está acontecendo hoje através de programas como o seu, das influências das redes sociais, que o Marcos está lá também ajudando muito, enfim. Então, acho que isso também vem com o processo educacional, e a gente está aqui como vetor de conhecimento, tentando trazer mais pessoas com educação, né? Tem uma diferença de você entrar na Bolsa. Eu digo que é muito fácil entrar na Bolsa, é difícil permanecer na Bolsa. É justamente isso que a gente acredita muito, essa questão da educação. O propósito da BMC News é justamente esse. A gente sabe que tem 3 milhões de pessoas aqui na B3, mas muita gente entrou, e é isso que você falou, às vezes está perdido, fica faltando realmente ali uma orientação, e é para isso que nós estamos aqui diariamente, trazendo sempre as melhores informações e sempre trazendo grandes nomes do mercado, como você que está aqui participando com a gente. Saulo, eu tenho mais pergunta para você, mas antes eu queria trazer a Débora Oliveira, que ela tem uma atualização, parece que Nancy Pelosi acabou de falar ali alguma informação importante sobre o pacote de estímulos. Fala, Débora. É uma informação que foi divulgada, Paula, pelo Valor Econômico, na verdade, que a presidente da Câmara lá dos Deputados, a Nancy Pelosi, ela está aguardando uma contraproposta do Steve, que é lá o secretário do Tesouro americano. Ela espera que ele apresente uma contraproposta relacionada às coisas que ela fez, aos pedidos que ela fez na última conversa que eles tiveram. Lembrando que eles tiveram várias conversas durante a semana passada relacionado ao pacote de estímulos lá nos Estados Unidos, esse pacote que ainda não saiu e que cada dia que passa agora se torna ainda mais difícil essa possibilidade de sair antes do dia 3. Então, agora ela está esperando, está aguardando aí que o Steve se pronuncie quanto tudo que ela pediu, mas até o momento ainda não há nenhum posicionamento, e aí a gente se torna mais difícil ainda acreditar que a gente consiga ter algum pacote aprovado, pelo menos até antes do dia 3, dia das eleições, e com isso agora as bolsas continuam operando ainda em queda. Dow Jones aqui cai 1,33%, o S&P cai no 0,89%, Nasdaq cai 0,1%, Paula. E aí a gente vai ficar aguardando, né? Assim como a Nancy aguarda, nós também estamos aguardando em todo o mercado, né? Tá certo, Débora. Qualquer momento você volta atualizando para a gente. Quero trazer o Marco aqui para essa conversa, para continuar nosso bate-papo aqui com o Saulo. Marco, fica à vontade, se tem alguma pergunta para o Saulo. Bom dia, Saulo. Prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado pelo tempo e parabéns pelo trabalho que você tem feito aí nas redes sociais, em Recife, no Brasil inteiro. E a minha pergunta, Saulo, é justamente inversa, no sentido assim, falar um pouco do que você tem feito, como você tem ajudado, quais são as expectativas aí dos moradores da região, enfim, se realmente tem uma tendência, eles têm te procurado mais para entender mais o que é a Bolsa, esse investimento, como é que você vê essa demanda aí desse mercado, né? Aqui em São Paulo, a gente realmente tem a Bolsa aqui, a gente acaba tendo até mais informações, até o volume de informações, mas como é que você tem visto, como você tem acompanhado esse trabalho, principalmente a demanda, né, desse tema nesses últimos meses, nesses últimos anos? Você vê uma evolução, como é que, até percentualmente, de repente pode ser até uma região que daqui 2, 3 anos que tenha maior crescimento em termos de volume. Como é que você tá vendo esses números aí, projetando uma expectativa, né? Inicialmente, tá um prazer falar contigo, te acompanho aí e ajudar aqui também. Eu acho que eu estou há uns 3 anos nas redes sociais. Eu comecei como educador financeiro, mas já entendia que iria para a consultoria. E o que eu acho da mudança de 1 ano para cá, tá, Marcos? Eu acho que a busca por educação aumentou, mas eu acho que tem uma busca também por um entendimento mais amplo de investimento, né? Eu acho que até antes da pandemia, a solução parecia ser binária, né? Ou você tinha tesouro, ou você tinha a bolsa, né? E depois da pandemia, eu acho que o processo de educação ela meio que foi compulsório de entendimento de classes de ativos. Então, mudou muito o perfil das pessoas que me procuram enquanto consultor, por entender mais como construir um portfólio mais resiliente. Já se fala de outras classes de ativos, como multimercado, como dolarização de carteira. Então, o que eu estou notando é que depois da pandemia, as pessoas descobriram que não precisava ser binário a decisão de investimento, né? Não é só tesouro CDI, não é só bolsa, né? Tem muito mais classes de ativos nessa floresta e a gente, enquanto consultor, acredita muito nesse veículo portfólio, né? Que você pode ter um pouco de bolsa, você pode ter um pouco de descorrelação através de ativos dolarizados, através de uma proteção estrutural. Então, eu acho que a educação ela acontece na margem, mas o grande estresse que aconteceu em março
trouxe muita necessidade de uma educação mais de forma compulsória, né? Porque meu portfólio só caiu e existem portfólios mais resilientes. Então, eu acho que a forma de procurar investimento mudou, na prática mudou, e eu posso sentir isso no dia a dia, nos meus trabalhos de consultoria, nas redes sociais que eu falo com pessoas. Então, eu estou muito otimista com essa qualidade dos novos investidores. Eu sempre digo que é muito fácil começar a investir, é só abrir uma conta na corretora e comprar. Permanecer é muito difícil, né? Porque todo tipo de investimento ele tem aí reflexos de cenários políticos e econômicos, e eu acho que todo mundo na margem está aprendendo um pouco mais com o Covid. Saulo Godoy, a gente agradece muito a sua participação aqui na BMC News, dizer que você tem portas abertas quando quiser voltar, é só nos avisar. Muito obrigada pelas suas informações, viu? Tenha uma ótima semana. Obrigado, Paulo. Obrigado, Marcos. Bom dia. Bom dia.